Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o mini curso do zero à peça 3D perfeita. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Paulo e nesse mini curso você vai aprender como imprimir peças 3D perfeitas sem complicações. Hoje é a segunda aula do mini curso. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer para imprimir a sua peça 3D perfeita. Hoje nós vamos dar um jeito nessa sua peça cheia de fiapo ou com aqueles malditos suportes que tanto te atrapalham. Vamos arrumar isso aí agora. Na primeira aula vocês viram os 5 maiores erros que te impedem de imprimir uma peça 3D perfeita. Então aqui, só para relembrar o que a gente falou na primeira aula. Primeiro erro é o uso do bico 04 para tudo. Mas por quê? Se você não usa uma altura de camada muito baixa, por exemplo 0.08, você está perdendo tempo e usando suporte sem precisar. O segundo erro é não entender a relação entre suporte e overhang, e esse erro número 2 é uma consequência do erro número 1, que você foi condicionado a usar o bico 04. Te ensinaram que o ângulo limite para não usar suporte é 45 graus, que é um mito. O erro número 3 é tratar todas as geometrias da mesma forma. Bem objetivo, né? Um porta-treco, por exemplo, não pode ser tratado da mesma maneira que um busto de super-herói. As configurações têm que ser diferentes. Erro número 4 é que provavelmente você está usando preenchimento em todas as suas peças. E o uso de preenchimento é algo controlado, em algumas peças até desnecessário. E o quinto e último erro é que você calibre o seu filamento somente com a torre de temperatura e assim deixa de lado outras variáveis como comprimento de retração, velocidade de retração e fluxo, e não é possível calibrar essas outras 3 variáveis somente com a torre de temperatura. Então, se você não assistiu a aula 1, é importante que você volte, assiste a aula 1, pois aqui você tem uma sequência e ela é a base do que a gente vai falar hoje. Queria já agradecer todos os comentários sobre a aula 1. Foi muito bom interagir com vocês e ver que a primeira aula já foi um sucesso e já ajudou muita gente. Mas não adianta muito eu só mostrar os erros, né? Então, bora lá. Hoje eu vou mostrar como não cometer esses erros e imprimir sua peça 3D perfeita. Eu vou te mostrar tudo isso, mas antes, só para deixar bem claro, esses erros não são teóricos. Esses erros não são coisas da minha cabeça imaginando um mundo ideal de impressão 3D. Não é uma viagem, esses erros são a razão real e concreta do porquê que as suas impressões não estão legais. E daqui para frente, quando você imprimir uma peça 3D e sair uma porcaria, você vai se perguntar: por que saiu tão ruim assim? Você vai se lembrar de mim e dos 5 erros que eu falei na aula passada. Então, vamos seguir. Como não cometer esses erros nunca mais? Como imprimir uma peça 3D perfeita? Qual o passo a passo? E para isso eu separei algumas peças que eu fiz para te mostrar na prática o que acontece quando você não comete mais esses erros. E assim, para mim foi algo que até eu subestimava a impressão 3D. Para sair uma peça a gente errava 3, 4 vezes. Era muito macarrão. Hoje a gente faz um. Ele ficou com muita raiva de mim. Você disse, você fez a gente comprar uma impressora pra agora não dar certo. Uma coisa que a gente tinha muito problema antigamente era tirar a peça, dar uma lixada, que eram as imperfeições com suporte que a gente usava os originais do Cura. E eu tinha muita raiva de ficar lixando, pintando, e deixando marca, né? Aí a gente só tirou da máquina e tava pronto. A gente tá no começo do curso, então não é uma coisa que, tipo, muita gente precisa saber disso, que não é depois que a gente termina o curso é que a gente vai começar a fazer impressões bonitas, de qualidade, perfeitas, e que a gente vai começar a vender, não. Se você saber nas configurações básicas, quando o Pablo começa, ele já começa a dizer as configurações básicas logo no início, a gente presta bem atenção, faz bem direitinho, do jeito que ele tá dizendo, dá certo e já roda, já começa a rodar todas as impressões perfeitas. Primeiro é essa que a gente vai analisar o Godzilla. Primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o fatiador, a gente vai ver essa região de overhang. Essa região vermelha fala pra gente o seguinte: aqui você tem que usar suporte. Lembra que eu falei na aula 1? A relação de overhang e suporte. Se tem que usar suporte, a gente vai vir aqui e já marcar o suporte. Tá. E por que eu estou usando aqui bico 04 e altura 0.2? Eu fiz uma pesquisa, né, durante as lives de aquecimento e eu perguntei para quem estava ao vivo qual a altura de camada, né, e qual bico você mais usa. O que me falaram foi exatamente isso aqui: bico 04
e a altura 0.2. Por isso, a gente vai fazer a configuração com base na altura 0.2 e bico 0.4 vai ser a nossa configuração base, que a partir daí a gente vai corrigir cada um dos erros. Vamos esperar fatiar e vamos começar a fazer a análise nessa planilha aqui agora, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, que a gente vai anotar tudo para no final ver de fato o que aconteceu, qual foi o benefício de corrigir esses erros. Reduziu o tempo de impressão, reduziu o suporte, reduziu material, melhorou a qualidade, melhorou o detalhe. A gente vai analisar isso, né, ponto a ponto em cada um dos STLs. Esse primeiro STL talvez a gente vai fazer um pouco mais devagar para vocês entenderem a dinâmica de cada análise, o benefício de cada erro, e mais para frente nos outros a gente pode até correr mais um pouquinho, mas presta atenção porque é muito importante entender como cada erro te atrapalha de imprimir sua peça 3D perfeita hoje. 1 dia e 14 horas de impressão. Vamos anotar a nossa planilha aqui, ó. Como eu falei que eu estou usando as configurações, né, que me falaram nas lives, com a pesquisa que eu fiz, que é a configuração que o pessoal de fato mais usa. Então, bico 0.4, altura 0.2. A gente viu que tem que usar suporte por conta do quê? Por conta do overhang, por conta daquela região vermelha que o fatiador mostrou pra gente, né? Vou marcar suporte aqui. Vamos pegar agora as configurações. Tempo de impressão, 1 dia e 14 é 24 mais 14 dá 38 horas e 35 minutos. Então, 38 horas, 35 minutos, certo? Gasto de material, 232 gramas. Opa, tá errado. Não tem configuração adicional. 1, 2, 3, 4, 5. Material, 282 gramas. E não tem benefício aqui por enquanto, que a gente não corrigiu nenhum erro, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora vamos de fato começar a corrigir os erros. Qual que é o primeiro erro que a gente vai corrigir? Erro 1. Sempre usar o bico 0.4. Por que que isso é um erro? Porque se você não usa altura de camada tão pequena, não tem por que usar. Você tem que analisar e ver se é o melhor para você. Nesse caso, a gente vai passar aqui para o bico 0.6. Ó, eu vou descartar as configurações, não vou pôr suporte, mas a gente vai analisar mais uma vez. Vamos abaixar aqui, ó, ainda está muito vermelho, quer dizer que eu tenho que continuar a usar suporte. Então eu vou vir aqui, ligar o suporte, vou dar um slice, vamos esperar fatiar e vamos anotar o que a gente fez na nossa planilha. A gente passou aqui para configuração. Eu vou até trocar aqui, aqui não é configuração base, né? Aqui é configuração. Vai ser bico 0.6 agora. E a altura de camada ficou 0.2. A gente não fez nenhuma configuração adicional, então 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar agora acabar de fatiar para a gente saber aqui tempo de impressão em material, sabendo que por conta do overhang região vermelha, continua com suporte. Eu vou dar um OK aqui. Vamos esperar fatiar, vamos colocar os dados aqui e a partir daí ver quais foram os benefícios de corrigir o erro 1 no nosso Godzilla. Vamos lá? 1 dia e 3 horas e 16 minutos. 1 dia, 24 mais 3, 24, 25, 26, 27 e 16. 27 horas, 16 minutos, beleza? Gasto de material, 302 gramas. Quais foram os benefícios que a gente teve agora, apenas corrigindo o primeiro erro? Vamos lá? Menos tempo de impressão e menos suportes. Menos tempo de impressão, né? A gente já viu aqui. E menos suporte. Porque antes estava gerando suporte até aqui. Eu não sei se isso chama casco aqui na parte, né, atrás do Godzilla. E agora o suporte está só, de fato, aqui na base. E mesmo assim, ainda tem muito suporte. Mesmo utilizando menos. Mas agora a gente vai corrigir o erro 2. Que é quando você não entende a relação de suporte e overhang. Lembra que eu falei na aula 1? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente reduz o uso de suporte? Eu falei aumentando largura ou abaixando a altura. Já aumentamos a largura trocando o bico. Vamos então abaixar a altura. Prepare
Vamos usar a altura mínima para o bico 06, eu falei que é 20% de 0,6, 0,12, Enter. Vamos ver como é que foi o suporte. Ó, praticamente sumiu. Eu digo que esses pontos de suporte aqui, na verdade, é o que eu chamo de impressão ultra rápida. O que isso quer dizer isso? Você não tem que usar suporte aqui, mesmo o fatiador te falando. Eu dei outros exemplos de usar. O bico passa rápido, o material refrigera e você não tem que usar suporte mesmo o fatiador falando. Então, nesse caso aqui, a gente vai fatiar com bico 0,6, a altura 0,12 e vamos desligar o suporte. Desligou, vamos fatiar e vamos anotar o que a gente está fazendo, né? Corrigindo agora o erro número 2, que é não entender essa relação. Bico 0,6 continua, a altura 0,12. Eu estou usando ponto 1, tá certo do ponto. Não tem suporte, adicional não tem, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar fatiar e vamos ver qual que vai ser o benefício agora de corrigir o erro 2, que é você, agora você entende, você aprendeu essa relação de overhang, suporte para conseguir diminuir suporte ou até zerar, como esse caso aqui, apenas entendendo essa relação que é muito simples. Vamos esperar fatiar, vamos colocar os valores lá e vamos comparar quais foram os benefícios. Agora a gente foi para um dia, 7 horas e 45 minutos. Um dia, 24 com 7, vai para 31 horas e 45 minutos. Vamos anotar lá? 31 horas, né, e 45 minutos. É isso mesmo? 24 com 7, 31, 45. Gasto material, 228 gramas. Certo. Quais foram os benefícios aqui? Vamos lá. Primeira coisa, a gente zerou o suporte. Isso é fato. Até pôr aqui de negrito. Segundo, a gente aumentou detalhe. Mais detalhes. Como que mais detalhes, Pablo? A altura de camada estava assim e foi assim. Ah, Pablo, mas agora o tempo de impressão foi para 31 horas, a gente estava em 27. Mas a gente tem que analisar todo o processo. Olha aqui, eu nem vou corrigir mais nenhum erro. A gente poderia, por exemplo, zerar preenchimento aqui. Mas corrigindo 2 erros, a gente foi para 0 suporte e aumentou detalhe. E o tempo de impressão ainda abaixou. Porque aqui a gente estava com 38 horas, vamos colocar aqui, até aumentar, e foi para 31, vamos colocar verde. Então, de 31 horas, 38 para 31, a gente reduziu o tempo, e também, né, não coloquei aqui, menos porte. Vou colocar aqui, na verdade, aqui, ó, o saldo total, né? Esse aqui é o saldo daqui para cá, mas daqui para cá foi menos tempo de impressão, 0 suporte e mais detalhes, certo? Vou tirar um negrito aqui. Então, o que é o saldo total dessa peça, corrigindo apenas 2 erros? Menos tempo de impressão, menos 7 horas. 0 suporte, a gente viu aqui o suporte, né? Desligado, não precisou. Eu vou mostrar essa peça também depois para vocês verem que realmente não precisou do suporte. E mais detalhe, porque detalhe ele é regulado pela altura de camada. Se eu abaixei a altura de camada, logo, de fato, eu estou usando mais detalhes. E agora a gente vai para o nosso segundo STL. Quem me acompanha mais aí nos stories, eu vou até colorir isso aqui, porque a gente não vai nem precisar chegar aqui, já chegamos no objetivo legal, né? Menos tempo de impressão, 0 suporte, mais detalhe, não tem como melhorar mais essa peça. Você poderia ir mais à frente, reduzir suporte, preenchimento? Vamos falar isso agora nas outras peças, que vai ser o nosso Nazgul. Nosso STL Nazgul, mais uma vez a gente sempre vai partir da configuração padrão, a configuração que vocês falaram para mim que vocês usam. Então aqui, copiar e colar, que eu falei que eu vou acelerar um pouquinho, bico 0402, analisou overhang, tá vermelho, não tem o que fazer, vai usar suporte, marcou,
Vamos vir aqui, ligou o suporte. Vamos dar o slice. Vamos preencher. Não tem configuração adicional. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo de impressão. Tá fatiando. Benefício 1, 2. Material não tem ainda. E benefício 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar fatiar. E vamos colocar aqui, né, o tempo de impressão e material. E também avaliar como que vai ficar essa impressão com a configuração considerada padrão. O padrãozão, altura de camada 0,2, largura, ou melhor, bico 0,4. 9 horas e 17 minutos, vamos colocar lá, Nazgul, tempo de impressão, configuração básica, 9 horas, 17 minutos e material 66 gramas, é isso mesmo? Beleza, e agora a gente vai corrigir primeiro o erro, né? Bico 0,4 para tudo, não precisa. Olha aqui a largura da extrusão aqui. Eu posso usar um bico mais grosso, porque essa largura aqui não é muito fininha. Então vamos passar para o bico 0,6. Vamos descartar as configurações. E o suporte ainda está precisando? Ainda está precisando. Então mantém suporte. Dá o slice. E vamos ver quais são, né, o que vai mudar e tempo de impressão e material. Vamos colocar na planilha que a gente fez. Como eu falei, agora eu vou fazer um pouco mais rápido para aproveitar melhor o tempo. Copia aqui, cola aqui. Configuração adicional, não fiz nenhuma. Benefício aqui a gente vai descobrir. E agora, suporte a gente continua usando, porque a gente analisou que região vermelha ainda vai precisar de suporte. Vamos esperar agora para a gente colocar tempo de impressão, material e benefício da troca, né, da correção do bico 0,4. Tem uma aqui. Quando a gente passa aqui, corrige o erro de sempre usar o bico 0,4, ou seja, vamos passar para o 0,6. Vamos esperar fatiar, colocar e analisar o benefício. 6 horas e 45 minutos, vamos anotar lá? 6 horas 45 minutos e 71 gramas. 71 gramas. Quais foram os benefícios de cara que a gente teve aqui? Menos tempo de impressão, acho que é óbvio, né? Menos tempo de impressão. E menos suportes. Menos suportes. Certo. Mas ainda não tá legal, a gente conseguiu, né, reduzir suporte por conta, né, da largura maior, mas a gente tem agora um próximo erro para corrigir. E qual que é o erro agora? É não entender a relação. Eu vou usar a mesma lógica da outra peça. Eu vou usar a altura de camada menor possível, que seria a altura de camada para o bico 0,6, 0,12. Vamos lá. Altura de camada 0,12. Olha a diferença. Já reduziu muito o suporte, né? Vou até voltar para a gente analisar. Olha como é que quando eu uso 0,2 e olha 0,12. Reduziu muito. Então, vamos fatiar com o bico 0,6, altura 0,12 para corrigir o erro de não entender essa relação. Mas mesmo assim aqui ainda a gente tem que usar suporte, né? Tem umas regiões ali, né? Olha a mão aqui, a espada, vamos vir aqui. Gerar suporte. Vamos fatiar e vamos já preencher a planilha. A gente corrigiu agora, não entender. Mais uma vez, bico 0,6, altura 0,12. A gente vai continuar usando suporte, marca aqui. Fizemos alguma configuração adicional aqui? Não, nenhuma configuração adicional. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar e vamos ver o que a gente fez. De cara, quando eu troquei, a gente viu lá que a região vermelha reduziu. Então, eu já vou anotar, porque a gente não tem nem que ver, né? A gente já sabe, enquanto fatia aqui, a gente já sabe que aconteceu o quê? Reduziu os suportes, sabe? Menos suportes. Por quê? A gente viu a região vermelha reduzindo. Overhang melhorou. E mais uma coisa, a gente tem aqui mais detalhes. Por quê?
O detalhe está atrelado à altura de camada. Se eu abaixo a altura de camada, eu aumento a resolução da peça. Eu tenho uma peça com mais detalhe. Vamos esperar só fatiar. A gente vai preencher aqui tempo de impressão e material. Vamos ver se talvez o tempo de impressão também diminuiu. Aqui eu suspeito que não. 10 horas e 13 minutos. Vamos preencher lá para fazer a análise. 10 horas e 13 minutos e 67 gramas. Ó, além de tudo gastou menos material, mas como a diferença foi pouca, eu acho que eu nem vou considerar isso aqui. Então, corrigindo o erro 2. E agora, essa geometria tem umas peculiaridades, né, que a gente tem que levar em consideração, certo? E quais são elas? A gente tem a espada, eu chamo de RPA, região pequena e alta. Aqui tem um acúmulo de calor que quando você faz, eu vou colocar na tela aí, o antes e depois, né, dessa peça, exatamente quando eu regulei essa questão de RPA ou não, que é o acúmulo de calor. E para isso a gente faz o que? A gente vem aqui na refrigeração e vai ativar um recurso, ou melhor, vamos melhorar o recurso aqui, que é o recurso do MLT, Minimum Layer Time. O que é isso? É o tempo mínimo que cada camada vai ser construída. Se for muito rápida, não dá tempo de refrigerar uma camada e uma acaba aquecendo demais a de baixo, acumula calor, já sabe o que vira. Eu vou aumentar esse MLT para 15 segundos. Por quê? A gente está acabando de ver um detalhe peculiar dessa geometria. Ou seja, estamos corrigindo aqui o erro 3, que é tratar toda a geometria da mesma forma. Ou seja, essa geometria tem uma peculiaridade, a gente tem que tratar, né, pegar um recurso específico para tratar essa geometria. Tá. E outra coisa, agora que o suporte ele está bem baixo, né, vou fazer o que? Eu vou colocar um suporte só realmente de fato onde precisa. Clica na peça, Custom Support Cylinders, 5,5, ângulo de 2, que ele vai, né, dar uma fechada. E vamos colocar só aqui na mão, desculpa, embaixo da espada. Marcou aqui, pronto. Ó, começa mais grosso para ter mais contato, mais, né, adesão. Vamos selecionar o suporte, vamos aumentar ele que eu preciso de girar. Se eu girar ele sem aumentar, olha o que acontece, ele fica no ar. Então eu vou primeiro, ó, aumentar, escala, vou girar, opa, girou aqui, certo, foi muito, para ele sair de cima da peça, porque é a única região que te faz precisa de suporte. Espera aí, aqui não está encostando. Vamos dar slice, enquanto tá fatiando, vamos anotar aqui, né, no erro 3, a gente continuou com o bico 063012, eu vou anotar. A gente desligou suporte, ou melhor, aqui não vai usar suporte. É só suporte customizado agora. Configuração adicional. Aqui começou. Suporte Custom. E além disso, MLT 15 segundos. Por quê? O padrão MLT de refrigeração é 10. Olha a voltinha. Isso aqui mostra, procura, tá falando, ó, essa configuração aqui não é padrão, você alterou. Então você clica para voltar para padrão, mas não, a gente quer manter a configuração customizada para essa geometria. Então vamos esperar agora tempo de impressão e material para gente, né, analisar. Mas de cara já tem um benefício aqui. A gente vai colocar aqui, ó, suporte somente onde realmente precisa, porque não tem como não usar suporte nessa peça. Essa geometria aqui, ela não nos permite, olha aqui, a parte da espada, eu costumo falar, né, que como é que fala? Ela tá ilhada. Esse STL aqui, eu vou colocar com qualidade para você ver aí na frente. Aqui embaixo, ó, a espada começa no ar. Se ela começa no ar, ela não tem nada embaixo, ela não tem um overhang, ela começa, né, ilhada da peça. Então, não tem como não colocar suporte aqui. Então, para isso, coloquei um suporte customizado só ali de baixo, né, no comecinho da espada.
já está terminando. Vamos anotar aqui agora tempo de impressão e gasto de material e fazer a nossa análise, né, do que realmente precisa. 9 horas e 39 minutos. 9 horas e 39 minutos. Tempo de impressão foi 65 gramas. Ó, mas é desprezível essa diferença, né? Beleza. E agora a gente vai, né? Primeiro, a gente corrigiu o erro 3, né? A gente deixou de tratar todas as geometrias da mesma forma. Colocou um suporte customizado, o MLT, por conta da RPA, da região pequena e alta, né? Que acumula calor e tal, que eu já acabei de explicar. Vamos para o erro 4. Usar preenchimento em todas as peças. Eu vou zerar o preenchimento aqui? Poderia, mas o caso não é nem literalmente zerar o preenchimento, mas economizar material. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no preenchimento para reduzir material. Vou colocar lines e colocar 10%. Vamos fatiar e ver agora o que vai reduzir, né, em tempo de impressão e também gasto de material para o nosso Nazgûl. Mas de cara, eu acho que a gente já tem um benefício que é claro. A gente não mudou nada assim dizendo de suporte, a gente reduziu o material. Se reduz material, de cara a gente tem o benefício de que economia de material e logo de tempo, porque se eu gasto, se eu uso menos material, a impressão é mais rápida. Continuei com o bico 06012 e aqui ainda não estou usando suporte. E qual configuração adicional a gente fez aqui? Colocamos o preenchimento do tipo lines em 10%, somente isso. Até agora de 9 horas e 17 para 9h39. Só que com menos suporte, somente onde precisa, com mais detalhes, né? E material praticamente a mesma coisa. Vamos esperar fatiar, vamos colocar os dados aqui e vamos fechar essa segunda peça e partir para a terceira. E ver o que acontece depois de corrigir todos os erros aqui, ou melhor, os 4 erros. Presta atenção que depois eu vou falar o 5º erro, porque ele serve para todas as peças, né? E esse erro a gente vai falar especificamente depois. Tempo de impressão aqui 8 horas e 22. 08 e 22. Gasto de material 50 gramas. Então, ó. Tempo de impressão inicial. Vamos copiar aqui o... pintar a formatação. De 9h17 foi para 8h22. Material de 66 gramas de material. Aqui a fonte é 12, né? 11. Para 50 gramas de material. Reduziu. Vamos fazer o resumo aqui então. Ó, mais detalhes. Por quê? A altura de camada baixou. 0,2, 0,12. Menos suportes, menos tempo de impressão e menos material. Ou seja, deu para tirar tempo de impressão, tirar material, usar menos suporte e ainda aumentar o nível de detalhe da peça, corrigindo os 4 erros. Agora, vamos para o nosso terceiro STL, que o pessoal tem perguntado bastante. Que é a impressão também tranquila de fazer, que é o nosso Einstein. Mais uma vez, configuração padrão que eu recebi da pesquisa, né, que é o que vocês mais usam. Vamos resetar aqui tudo, 2, né? Vamos ver como é que vai ficar essa impressão. De cara, mais uma vez, a gente sabe que tem que usar suporte, porque olha o tanto de região vermelha de overhang criado aqui. Então vamos lá em suporte e vamos ligar. Ligou o suporte. Vamos fatiar. Enquanto fatia, vamos para nossa planilha para compilar dados e de fato fazer uma análise mais certa. Eu vou copiar 0402. Overhang, região vermelha.
liga suporte. Aqui não tem configuração adicional. 1, 2, 3, 4, 5 e não tem benefício, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui agora tempo de impressão e material gasto nessa impressão do Einstein. Vai ser muito suporte. Presta bem atenção porque cada modificação, a tendência é que a gente reduz o suporte, né? Mas aqui, para quem já sabe um pouquinho, a gente não tem como zerar o suporte nessa peça, né? O overhang aqui realmente é muito alto. Vamos esperar aqui, vamos colocar os dados e comparar aqui na nossa planilha. Então, ó, tempo de impressão 12 horas e 18, 96 gramas. 12 horas e 18, 96 gramas. Já vou acelerar. O erro sempre usar o mesmo bico. Eu vou colocar aqui também o bico 06. E vamos continuar a altura de camada, a mesma. Vamos vir aqui, bico 06. Descartar as configurações. Mas ó, ainda está vermelho. Ainda tem overhang. Ainda mantém suporte. Fatia. Vamos voltar para a planilha. Bico 06. Altura 02. Usando o suporte. Aqui não tem configuração adicional. Agora corrigindo o erro 1, hein? 5 itens aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar tempo de impressão em material, né? E ver o benefício. Aqui não. E ver o benefício que vai ter de fazer essa alteração, ou melhor, da correção do erro 1. Que é usar o bico 04 para todas as peças. 9 horas e 101 gramas de material, ó. 9, 101 gramas de material. De cara, menos tempo de impressão e menos suportes. Lembra que eu falei para ficar atento? Vamos lá olhar o que aconteceu. Preview. Já reduziu bastante, né? Tava bem mais feio aqui. Corrigindo o erro 1. E agora, mais uma vez, vamos corrigir o erro 2. É você entender essa relação de suporte overhang. A gente sabe que a gente abaixou a altura de camada, mexeu no ângulo do overhang, dá para usar menos suporte. Então vamos lá. Vamos pegar aqui e colocar uma altura, né, de 0,12. Vem aqui. 0,12. Vamos fatiar e vamos colocar lá na planilha o que a gente fez, né? Ó, erro 2. A gente continua usando o suporte, só que a gente colocou agora bico 0,6, altura 0,12, 0,12, certo? Não teve configuração adicional, então 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar agora, né, o tempo de impressão e material e vamos analisar o benefício que teve de fazer essa correção. 13 horas e 41 minutos, certo? E o que? 95 gramas de material. O que começou a acontecer aqui? Primeira coisa, menos suporte. A gente pode ver, né, que já reduziu mais ainda o uso do suporte. Ó, configurações 06, 012. Menos suportes e mais detalhes. Só para lembrar, sempre que a gente abaixa a altura de camada, a gente vai ganhar detalhe, porque a gente aumenta, né, a resolução da peça. E agora, mais uma vez, o erro 3, tratar todas as geometrias da mesma forma. Vamos lá, analisar a peça. A verdade é que grande parte desse suporte aqui não precisa acontecer, porque como eu falei lá na peça 1, região de impressão ultra rápida, bico passa, refrigera, seca, né? E não tem que usar suporte. Aonde de fato tem que usar suporte aqui? Mais uma vez, clicou na peça, vem aqui, você vai baixar Custom Support Cylinder. E a gente vai colocar o suporte que a gente quiser. Ou seja, vai ser aqui no vermelho, aqui nesse vermelho e aqui. Para ficar mais seguro, eu coloco um aqui que une ele, só que ele não vai encostar na peça. A mesma coisa eu ponho aqui, eu vou marcando todo mundo aqui. Aonde não é vermelho, ele nem vai encostar. Mas onde é, ele vai, de fato, segurar e suportar.
É bom você fazer assim, ó, porque você tem um suporte que cresce junto com outros e acaba ficando mais forte. Então vamos lá na planilha, o que a gente fez aqui? Primeiro a gente vai desligar o suporte, porque eu falei que não precisa do suporte normal. Vai só o suporte que a gente está colocando. Desligou o suporte. Slice. Aqui continuou, né? Corrigindo o erro 3. Suporte a gente não está usando, certo? Só que qual foi a configuração que a gente colocou adicional? Suporte custom, né? E aqui de cara, qual que seria a melhoria? Sem a gente de fato esperar fatiar, a gente pode copiar aqui, ó, suporte somente onde precisa, porque a gente colocou customizado, personalizado. A gente foi lá e falou, eu quero que o suporte esteja aqui e aqui, aqui, somente aqui. O suporte não foi gerado aleatoriamente, ou melhor, em toda a região que ficou vermelho, que deu overhang, foi lá e gerou. Somente a gente colocou. Pensa bem, queixo, nariz, lábia, aqui são regiões de overhang muito alto, realmente não tem como fugir. Agora aqui, ó, fundo do olho, isso aqui é região que não vai precisar. O bico passa rápido, o bico refrigera, né, e não traz problemas para sua peça. 10h27. $86 de material. Então a gente já tem aqui uma coisa interessante, ó. Tempo de impressão caiu, material caiu, usando menos suporte, mais detalhe, menos tempo de impressão, com apenas 3 erros. Mas agora a gente não vai parar por aqui também, a gente vai corrigir o quarto erro, que é usar preenchimento de todas as peças. Essa peça, como eu gosto de falar, peça de decoração, você não tem que usar suporte, né? Ou melhor, o preenchimento. Vamos zerar o preenchimento aqui. Vamos vir aqui. Em fio, zera o preenchimento. E para reforçar ali o topo e a construção da peça, 3 paredes. Fatia. Vamos anotar enquanto faz fatiamento. Aqui continuou bico 0,6, altura 0,12. Certo? Não vamos usar suporte, é o suporte customizado. Aqui continua, né, o suporte customizado como adicional para o erro 3, só que o adicional para o erro 4 a gente vai fazer o que? Em fio 0, preenchimento 0 e paredes 3, colocamos 3 paredes. Vamos esperar fatiar, colocar aqui o valor do tempo, né? Eu coloquei H, por isso que ele fugiu aqui. Tempo de impressão e gasto material e comparar a melhoria de um erro após o outro. Tá acabando de fatiar aqui já. Já chuto que vai demorar, vai reduzir bastante tempo de impressão e material, porque a peça agora tá oca. Ó, 8 horas e 50 gramas, exatamente 8 horas. 8 horas, 50 gramas de impressão. Daqui para cá foi o que? Vou até copiar, menos tempo de impressão, menos material. E aqui o todo, né? A gente foi aqui, ó, de 12 horas e 18 para 8 horas, né? E 96 gramas para 50. Então, muito pouco tempo de impressão, menos material. E quais foram o saldo, o benefício total? Eu posso copiar aqui, né? Mais detalhe, menos suporte, menos tempo de impressão e menos material. Então, corrigindo os 4 erros, né? E agora eu vou mostrar uma peça que eu quero que você faça, porque se você não testar, quando esse mini curso você não tiver acesso a essa aula a mais, o que vai acontecer? Você vai esquecer isso aqui e você não vai aprender de fato a corrigir esses erros. E para você aprender a corrigir de fato, eu quero que você pega esse STL que eu vou colocar nos comentários aí, na descrição, para você baixar, fazer, corrigir os erros e me envia para eu ver, né, se de fato você aprendeu ou não. Vamos colocar aqui, eu vou tirar o Einstein, vou zerar as configurações aqui, descarta tudo, altura 0.2. E se você me segue faz pouco tempo, a gente vai fazer agora o Moai. Famoso Moai. Vamos na ordem dos erros. Primeira coisa,
Bico 04, vamos colocar o 06, mas eu quero que você imprime com a escala de 75%, que é uma escala que vai ser mais rápida, você vai ter essa impressão mais rápida para a gente analisar. Ó, desce na mesa de impressão, bico 06, você corrigiu o erro de usar sempre o bico 04 para tudo. Segundo erro, entendeu a relação do suporte overhang? Ah, mas eu posso abaixar a altura de camada, aumentar o ângulo limite, eu vou usar menos suporte. Sim, altura de camada 0.12. Ó, a marcha acontecendo, o suporte praticamente sumiu, beleza? Erro 3, tratar tudo da mesma forma. Aqui você não tem que usar suporte, que é a região de impressão ultra rápido, o bico passa e refrigera. A mesma coisa que o bico faz ali, vai, por mais que o overhang seja grande, tá marcando vermelho, o comprimento é pequeno. O bico passa, refrigera e seca. E o erro número 4, usar preenchimento em todas as peças. Vamos zerar o preenchimento? Vamos. Enfio, zera e por segurança, vem aqui, wall 3. Vamos dar o slice, vamos ver como é que vai ficar essa peça. Depois eu vou dar um Ctrl Z para a gente analisar, porque eu não anotei, né? Mas ó, 3 horas 34, 27 gramas. Vou anotar um extra aqui. Vamos criar mais umas linhas aqui do Moai. Vou copiar isso aqui e colocar aqui. Moai antes, é o Moai antes, né? 3 horas 34, 3 horas e 34. Quantos gramas de material? 27 gramas, depois na verdade, né? Certo. Esse aqui é o Moai depois. O Moai 2. E o Moai 1 vai ser como? Moai 1. Vamos resetar aqui, voltar, eu não anotei antes. Bico 04. Descarta tudo aqui. Não. Descarta tudo aqui. 02. Descarta. Tá feião aqui agora com overhang. Tem que usar suporte. Não tem jeito. Vamos marcar. Fatiar. E lá anotar. Moai 1, Moai 2. Tempo de impressão, material. Eu nem vou ser muito específico nesse STL aqui não. Só comparar o antes e depois com 5 erros. Não vou repetir. Pega o STL, o link tá aqui embaixo do vídeo. Se você não achar o link, me manda um direct. A gente vai ver se manda no seu e-mail também. Baixa, faz, pratica. Porque quem aprende não depende. Se esse curso sai do ar, depois você não sabe, né? De fato, como fazer isso. Se tiver Instagram, faz esse STL de verdade, me marca lá que eu vou recompartilhar o seu store. Me marca que eu quero ver se você realmente aprendeu. Ó, 4 horas e 40, 43 gramas. Olha a diferença. Mais de 1 hora, 25% de material e sem suporte, corrigindo simples os 4 erros. Mas Pablo, você falou que eram 5 erros. Sim. E aqui eu corrigi o 5º erro. Alguém lembra o que era o 5º erro? Calibrar o seu material somente com torre de temperatura. E como que a gente faz para calibrar esse material não somente com torre de temperatura? É calibrando comprimento e velocidade de retração. E para isso você vai vir aqui em Settings, Extensions, Parts for Calibration, vai colocar aqui, ó. Cadê? Auto Towers, Retract Tower. Vai imprimir esse STL para calibrar a retração, né, o comprimento de retração. Depois vem aqui em Settings, Auto Towers. A gente fez a Distance, Retract Speed. Aí você vai calibrar a velocidade da sua retração. Esses dois STL muito simples você consegue encontrar
comprimento de retração, velocidade de retração e com o que você já faz, eu imagino, você vai calibrar a temperatura. E depois, para calibrar o fluxo, settings, extensions, que é parts calibration, põe um cubo, vem aqui, zero em fill, top zero, bottom zero. Você vai fatiar esse STL e vai medir qual a largura que deu aqui. Essa largura tem que ser igual à largura que tem aqui quando você medir. Como aqui tem duas paredes, se você mede aqui tem que dar 0,8. Se você o bico 0,4. Pablo, eu estou usando o bico 0,78. Keep. Quer dizer que quando eu fatiar essa peça aqui, se eu medir duas paredes, tem que dar agora 1,6, porque são duas paredes 0,8, certo? Tá, e se não deu isso, você vai fazer uma regra de 3 e jogar o valor aqui no material, ó, aqui em Flow. E esse erro 5 eu não mostrei no final de cada peça, por quê? Porque ele eu já corrigi antes de imprimir. Quando o material chega para mim, eu faço toda a calibração do filamento, né, seguindo temperatura, comprimento, velocidade, fluxo, para quando eu for imprimir o material sair perfeito, a peça sem fiapo, lisa, sem nenhum problema, certo? Então você acabou de aprender os 5 maiores erros que te impedem de imprimir sua peça 3D perfeita. O nosso tempo aqui infelizmente é limitado para ver todos os detalhes e variáveis que fazem parte da impressão 3D. E como tem gente me perguntando, eu já quero adiantar uma coisa. Sim, eu tenho um treinamento completo chamado Comunidade Imprimindo em 3D, com aulas completas do zero ao avançado, plantões de dúvidas semanais e um grupo de suporte exclusivo para os alunos. Lá tem de tudo, independente do seu nível de conhecimento com impressão 3D, para você ter uma solução mais aprofundada, mais rápida e ter o meu acompanhamento mais de perto. Mas agora não é hora de falar sobre isso, vamos focar aqui no nosso mini curso. Nós vamos fazer agora é resumir rapidamente as 2 aulas do mini curso. Até agora eu te mostrei os 5 principais erros que te impedem de imprimir peças 3D perfeitas sem complicação. Além disso, te mostrei na prática com essas peças como fazer para corrigir e não cometer esses erros. Com o que você aprendeu até aqui, com certeza já deu um grande passo para conseguir imprimir suas peças 3D perfeitas. Entretanto, o mais importante é você conseguir imprimir qualquer outra peça 3D com perfeição. Você precisa conseguir replicar a mesma qualidade dessas peças que vimos aqui hoje em qualquer outra peça que você for imprimir daqui para frente. Foi a maior dificuldade que eu tive lá no começo, replicar o processo sempre com perfeição. E eu acredito que você também esteja passando por isso agora. Você deve estar se perguntando: tá, Paulo, mas você mostrou os 5 maiores erros, quer dizer que ainda tem outros erros? Sim, existem outros erros, mas como o nosso tempo é curto, eu foquei nos 5 maiores erros e na aula 3 eu vou te mostrar um passo a passo completo para você aplicar em qualquer peça e corrigir qualquer problema de impressão 3D. E para conseguir isso, você precisa aprender todos os 7 passos da técnica 7P que eu desenvolvi. Essa técnica que eu vou te mostrar na próxima aula é um passo a passo bem detalhado que vai garantir que qualquer pessoa seja capaz de imprimir qualquer peça de excelente qualidade e sem complicações. Bom, a aplicação dos 7Ps aí, a qualidade e altura de camada, ela foi feita numa altura de camada 1.2. Acredito que a finalização ficou uma peça legal, sem muitos fiapos. E vamos rumo à peça perfeita. Comunidade imprimindo em 3D. Acabou de sair, acabei de imprimir. Ele tá com uma qualidade muito legal. Apesar da minha impressora, ela ser uma impressora de entrada, né, bem básica mesmo, tanto que ela não tem nem mesa aquecida, mas mesmo assim eu consegui um resultado muito bom, né, seguindo ali a técnica do 7P aí do Pablo. E aí, em relação ao 7Ps e a comunidade, cara, sinceramente, a coisa que mais me ajudou foi entender como aderir bem as peças pequenas no espelho. As pecinhas têm uma área bem pequena e nunca grudava, cara. Então, isso fez muita diferença. Isso eu aprendi lá na comunidade do Pablo ali. Então aqui vocês podem ver, começando a retirada do material. O material foi super simples, descolou direto da mesa. Eu não usei absolutamente nada na mesa, só limpei ela com álcool.
Eu aumentei um pouquinho a velocidade, mas mesmo assim foi muito simples, né? Da retirada de material, vocês podem ver que a maioria eu tirei com a mão mesmo, sem fazer força e sem quase nenhuma ferramenta. Na próxima aula eu também vou falar tudo que você precisa saber sobre a comunidade Imprimindo em 3D e a nova turma que vai se formar. E aí, o que você tá achando? Tá entendendo? Tudo claro? Então, pessoal, a hora é agora. Escreve aqui nos comentários se tá gostando, ficou alguma dúvida, tem alguma coisa que eu não falei que você quer saber, manda ver aqui. É só mandar seu comentário que eu vou fazer de tudo para responder todo mundo. Então, por hoje é só, e se você ainda não me segue no YouTube, já clica aqui para se inscrever, e se não me segue no Instagram, é só procurar por @Imprimindo em 3D. E até a próxima aula.